Estamos ao vivo, Aguardando o pessoal chegar. aguardando o pessoal chegar para mais uma live. Nós teremos agora todas as quintas-feiras live com estudos, perguntas e respostas para tirar as suas dúvidas. E aí, tá animado, Cid? Sempre animada. Estamos aqui ganhando experiência, né? Aprendendo cada dia mais um pouquinho. E muito importante a participação dos irmãos, o apoio dos irmãos, as orações dos irmãos. São perguntas que esclarecem dúvidas de outras pessoas. Não deixe de fazer os seus comentários, mesmo que você não gostar, falar, não gostei. E a gente está aberto para receber críticas, né? Como disse, nós estamos aprendendo. Você está no Evangelho desde quando, pastor? 93? Eu li Não, no seu eu livro? sou pastor desde 93. Eu nasci no Evangelho. Meu pai me apresentou na Igreja Batista, lá no Barreiro, em Belo Horizonte. E desde 93 eu estou pastoreando. Com quantos anos? 18? 19? Não, 23 anos. 23 anos. Com 23 anos eu era pastor. Assim, não servi para ser nem diácono, né? Mas me colocaram como pastor. E foi um desafio, no bairro Vila Ideal. Então a fábrica de colchão lá e ali eu comecei o trabalho. E no meio de uma comunidade, né? Mais conhecido como favela, em geral comunidade. E foi uma experiência muito tremenda. Porque eu aprendi muito com os irmãos humildes. Tenho muita saudade desses irmãos. Foi uma boa experiência. E no começo você já tinha essas batalhas, alguma coisa assim no mundo espiritual? Desde criança, desde bebê, o demônio me ataca. Meu pai saía, meu pai era igual caça-fantasma. Não, o pessoal falava assim, ó, tem uma casa que está pegando fogo. Tinha casas naquela época que o diabo incendiava as casas. Né? Chama o pai do céu. Aí meu pai tinha uns obreiros de oração que ia. Aí a gente ficava em casa. Eu lembro no berço, eu sacudindo no berço, por causa de demônio. Não, já vi desde criança. Eu contei lá na igreja, o pessoal morreu de rir, mas assim, é de rir e de chorar ao mesmo tempo, né? Já subi, eu sentia pular em cima de mim lá à noite, eu pegava a coberta, tampava o rosto, saía correndo, batendo nas paredes, ia assim, andando assim pelo corredor da minha casa. Quando eu abria a porta do quarto do meu pai, eu pulava. Papai, aí o que foi? Não, vou voltar pro seu quarto, não sai daqui por nada. Vou dormir aqui essa noite, no chão, qualquer lugar, mas não sai daqui não. Meu pai, não, vamos voltar para lá, e tá. Bom, o pessoal tá chegando aí, vamos começar a live. Tiagão chegando aí, ó. Tiago, chegou, o Tiago, isso, quem mais? Abraço para Maria Antônia. Maria Antônia, tem o pessoal aí, ó. O Jailton, seja bem-vindo. O Eulimar, ok. Vamos, tá dando início. Mandou pro pessoal, ou conseguiu mandar? Então a gente pode começar, você tá com as perguntas aí já? Tem umas perguntas aqui. Pessoal, hoje eu vou trazer um desvendar de um mistério, algo que não foi compartilhado ainda, eu não vi na internet. Qual é a realidade do objeto do templo de Moisés, da mesa dos pães da preposição? Qual que é a realidade espiritual daquilo ali? Uhum. Que objeto é esse no céu? E também da pia, que já falei um pouco. Então eu vou falar no finalzinho. Fica ligado aí até o final. Você vai ouvir algo tremendo da parte do Senhor. Então, vamos lá, faça as perguntas. A primeira que eu tenho aqui, pastor, eu vejo acompanhando os canais dos outros pastores na internet, é a questão de saber diferenciar o que é um anjo caído e o que é um demônio. Porque o pessoal coloca tudo num feixe só, sabe? É como se fosse tudo farinha do mesmo saco. Eu queria que o senhor diferenciasse para nós, assim, os anjos de Deus, os anjos caídos e demônios. Tá certo. Isso é uma pergunta interessante. E também saber a esfera de atuação. Que cada um faz. Isso. Então, os anjos de Deus, você tem dois grupos de anjos de Deus. Tá vendo? Tem dois grupos. Grupo número 1, anjos eleitos. Está lá em Tiago, capítulo 5. São os anjos que creram na palavra de Deus. Esses são os anjos eleitos. Grupo número 2, anjos que estão em período probatório. Lá em Jó fala que aos seus anjos Deus
atribui o quê? Imperfeições. Uhum. Bom, se Deus atribui imperfeições e loucura aos seus anjos, esses anjos têm que serem aperfeiçoados. Porque nós seremos aperfeiçoados. Como? Com o revestimento da incorruptibilidade e a imortalidade. Uhum. Então, que é a redenção. Então tem um grupo de anjos em período probatório, que são anjos de Deus. Não confundir esses anjos com os anjos de Satanás. Lá em Mateus fala que o lago de fogo, capítulo 25, foi preparado para o diabo e seus anjos. Então esses anjos ali são os anjos de Satanás. Mas então tem os anjos de Deus que estão em período probatório. Eu falo isso nos livros. Agora, qual que é a diferença entre um anjo caído, inimigo de Deus, e um demônio? Tem gente que pensa que os anjos caídos são demônios. Não são demônios. Os anjos caídos são príncipes das trevas, né? Mas os demônios, você vai ver que eles atuam na terra, a esfera de atuação deles é na terra, e os anjos caídos, a esfera de atuação é nos ares. A Bíblia fala que Satanás ele é o príncipe das potestades dos ares. Aí se você lê na Bíblia, vai falar sobre os espíritos imundos, Certo. que são os demônios. Esses espíritos imundos, eles são capazes de entrar até em porcos. E quando eles saem de um corpo, eles andam por lugares áridos. Mas qual que é a origem desses demônios? E aí, uma pessoa falou assim no meu canal, esse pastor crê em mitologia. Eu não creio em mitologia. Mas muita coisa que a mitologia fala, algumas coisas, ela vai esclarecer algumas coisas na Bíblia. Por exemplo, você vai descobrir que a Bíblia fala que os anjos coabitaram com as filhas dos homens. E aí você tem um grupo que são conhecidos de semideuses. Por que são semideuses? Porque é a mistura daquilo que é humano com aquilo que é celestial, da terra com o céu. Então os semideuses, que a mitologia fala, você vai ver que aponta para os demônios. Uhum. São os semideuses. E no Salmos fala dos Não, Deus dos deuses. Aí os deuses são os anjos caídos. Uhum. Agora os semideuses é o que faz a relação. É, tipo assim, a ponte. Porque os anjos, os deuses, não entram em contato com os homens. Entendi. Mas qual que é o ponto de contato? Os semideuses. Uhum. Então esses demônios é que fazem essa ponte. Aí você vai ver que isso na mitologia é verdade. Uhum. E tá certo na questão da hierarquia. E esses demônios, quando a gente lê, quer ver um texto? Abra sua Bíblia aí, vou te mostrar um texto. Um texto que Lucas vai escrever. Para ele havia diferenciação, não só para ele, né? Mas para todos daquela época. Atos capítulo 23, perdão, versículo 8. A gente vai ver aqui que há essa diferenciação. Dizer o pessoal que está entrando aí na live, vai ficar gravado essa live, mas você pode fazer pergunta agora e pode fazer pergunta depois. Tem uma pergunta aqui, ó. Pastor, esses anjos caídos no final se arrependem? Olha que pergunta interessante. Uhum. Veja bem, o lago de fogo está preparado para o diabo e os seus Anjos. Ok. Então houve um período logo depois da rebelião, e eu vou lançar essa semana sobre a história dos anjos, em que os anjos tiveram oportunidade. Uhum. Satanás, a última oportunidade de Satanás, biblicamente, de se arrepender, Acho que eu sei. foi quando? Com a história de Jó. Não, Satanás foi lá quando Deus colocou Adão lá e Eva. Por que eu sei que ali é a última oportunidade dele de se arrepender? Porque quando ele leva o homem a pecar, Deus dá uma profecia para Satanás. Ele diz assim, ó, as duas sementes, a semente da mulher e a semente messiânica. Uhum. Ele fala assim, ó, o diabo ia ferir o calcanhar dessa semente. Mas a semente da mulher, que é o Messias, iria esmagar a cabeça dele. Então ali já é o quê? Uma condenação. Entendi. Então para Satanás, desde Gênesis lá, já esgotou. Deus nem quis ouvir Satanás, nem perguntou em nada. Uhum. Não teve diálogo com ele. Só amaldiçoou a serpente. E tem gente que pensa que a serpente ali é Satanás. Não é Satanás.
A serpente, a mais sagaz de todos os animais do campo. Ué, Satanás foi feito sábio. Não precisa nem dizer isso, não. Mais sagaz que todos os animais? Pode-se dizer que Satanás ele era o mais sábio de toda a criação. Não é dos animais, não. Então, dos animais, a serpente que andava sobre duas pernas era o rei, como fosse assim, por exemplo. Hoje é o leão. Mas antes do pecado era a serpente. E eu falo no livro porque que Deus colocou a serpente como o rei de todos os animais. Porque a serpente, o protótipo da serpente são os serafins. Isso é uma outra história, não dá para falar aqui agora. Mas, então o que acontece? Essa pergunta é interessante. Tem uns anjos que eles voltaram. Aí a história de Jó. O que você usou de Jó foi o seguinte. Quando Deus chama a atenção de Satanás, ele faz um conselho. Tem que não sabe, acho que é no céu. Não é no céu esse conselho. Senão Satanás não poderia ter entrado. Não poderia ter entrado, e foi expulso do céu. Mas ali é o pavilhão de Deus. O pavilhão de Deus vem anjos bons e anjos maus. Lá em Micaias, ele fala também que viu o Senhor assentado no trono. Porque o trono de Deus ele é estabelecido em vários lugares. Não é só no terceiro céu, não. No rio Quebar, ele apareceu para Ezequiel. Então, a pessoa quando fala trono de Deus, porque o trono substitui a arca, só pensa que é no terceiro céu. Não. Tem o trono de Deus no terceiro céu, tem o trono de Deus no lugar santo, tem o trono de Deus no átrio. Né? Tem o trono de Deus no nosso coração. Tá certo? Então, veja bem, é o governo de Deus. Aí, eu esbarrei aqui, mas peço perdão, pessoal, aí. Vamos continuar. Então, tem um grupo de anjos que se arrependeram. Estão em período probatório. Esse grupo de anjos é como nós. Tem hora que eles obedecem a Deus, tem hora que eles desobedecem. Eu mostrei 2 exemplos, se você está lembrado, em que esses anjos desobedeceram a Deus. Mas eles são anjos de Deus. Um é lá em Daniel. Quando o anjo vem visitar Daniel, ele fala assim, ó, eu vim e ninguém me ajudou. É somente Miguel que me ajudou. Quer dizer, ninguém me ajudou, quer dizer que os anjos de Deus não quiseram ajudar ele? Não. Ele esperava encontrar algum tipo de ajuda dos anjos que estão em período probatório ali. Só que ninguém ajudou eles. E o outro eu não vou falar agora não. Vou ficar com o mistério aí pro pessoal. Então, o fato é que tem anjos que estão em período probatório. Eles estão aprendendo. Probatório é para aprender. É pra aprender sobre o quê? Sobre obediência, sobre o evangelho e sobre a multiforme sabedoria de Deus. A Bíblia fala que a multiforme, Efésios 3:10, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida por principados e potestades. Aonde eles vão conhecer isso? Na igreja. Na igreja. Então, eles não sabem disso. Então, para que eles vão? Qual que é o objetivo? Aí você vai ver que tem anjos que examinando sobre a questão do evangelho, sobre obediência. Paulo fala, olha, a mulher deve usar o véu por causa dos anjos. Por que por causa dos anjos? Porque tem anjos na Assembleia. E esses anjos, você pode impedir eles atuarem negativamente. Até principado. Mas você não consegue mandar eles saírem, não. Demônio, tudo bem. Mas os anjos não saem. Eles ficam lá. Vamos ter uma reunião que é séria. Uma reunião que fala da palavra de Deus. Como essa que nós estamos transmitindo aqui agora. Porque é uma oportunidade de eles aprenderem. Hoje em dia se fala muita abobrinha nas reuniões, em muitas, não em todas. Mas eles querem aprender. Esse é um fato. Então, essa pergunta do rapaz aí, ó, que ele mandou, já passou. Ele pergunta se os anjos caídos tem chance, né? Se os anjos caídos têm chance. Não, eu não sou o juiz. Eu digo que teve, porque os anjos são conhecidos como filhos de Deus. Mas Cristo não reconciliou consigo todas as coisas? Tá, você lembrou o texto da... O Silvio está adiantando muitas coisas aqui. Ele já conhece, está participando, está ficando um expert. É o seguinte, vamos ler lá então, Colossenses 1:20, vamos ler lá. Já sei o que você está querendo. Colossenses 1:20. Gente, eu não sei se vai dar para compartilhar tudo. Nós estamos aqui e queremos compartilhar. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Então, há diferenças de demônios e espíritos imundos? Não. Todos os espíritos imundos são demônios. Você vai, espíritos imundos, demônios, semideuses, é a mesma coisa. É a mesma coisa.
Agora, os príncipes. Quer ver um exemplo bom? Antes de ler aí. Mateus 10 fala que o Senhor nos deu toda a autoridade sobre os demônios. Você tem toda a autoridade. Você fala para o demônio, você está correndo. Mas agora, principado é diferente, quer ver? E demônios é na terra, principado é nos céus. Ele habita nos céus. Então olha para você que coisa interessante. Revistai-vos de toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir. Aí, tá vendo? É bem diferente de Mateus 10. Resistir, resistir eu sempre gosto de usar esse exemplo. Você tem aquela porta ali, você está lá de fora, puxando a porta. Eu estou falando assim, não, você não vai entrar. Mas ali, não é uma coisa que se resolve com sai, não, me vai embora. Não é assim. Às vezes, se você está lutando, se você atingir um nível espiritual e está andando, está sentado nos lugares celestiais em Cristo, o Efésio fala. E aí você vai ter uma batalha com principados. Os cristãos não têm, muitos não têm, porque não atingiu esse nível. Aí você está com toda a armadura de Deus para resistir. E aí eles são príncipes. Os demônios amarram. Em algumas igrejas, vão pisar na cabeça de Satanás. Pensa você ver. Satanás vai debaixo de uma... Olha que ridículo. Um príncipe de mais de 10 mil anos, com a sabedoria que tem, o irmão lutou contra Lúcifer. Ele diz isso. Eles não se expõem ao ridículo. Quer dizer, os anjos caídos, Satanás, pode possuir um corpo. Possuiu da serpente, possuiu o de Judas, Satanás, e vai possuir do anticristo. Mas faz isso raramente. Agora, demônios não conseguem viver sem corpo. Porque eles foram o quê? Desencarnados. Eles andam, Mateus 12, por lugares áridos. Para quê? À procura de repouso. Os porcos pediram para cair na água, né? Aí eles estão ganhando repouso. Aí o que acontece? Quando eles entraram nos porcos, o que eles fizeram? Ali foi uma estratégia daqueles espíritos. Eles queriam colocar o povo contra o Senhor. Então eles entraram nos porcos e afogaram os porcos. Porque porco sabe nadar. Mas aqueles porcos ali morreram afogados. Porque eles fizeram isso propositalmente. Porque quando eles morreram, trouxeram o quê? Um prejuízo. Para o dono dos porcos. Pros donos. Aí o povo preferiu os porcos do que o Messias. E viu um sinal claro do Senhor libertando lá um pobre endemoniado que ninguém conseguia libertá-lo. Aí o Senhor permitiu aquilo. Quando ele falou assim, deixa de entrar naqueles porcos, o Senhor falou assim, vou permitir. Porque aquela situação ia colocar eles em xeque para fazer uma escolha. E eles fizeram uma escolha errada. Mas matando aqueles porcos, os demônios não sofreriam tanto porque eles já estavam na água. Boa observação. A água é um lugar onde eles têm repouso. Você vai ver que tem muitos... Quer ver uma coisa? Vou revelar um mistério aqui. Tem parte na água que eles gostam de estar. Mas tem parte da água que eles não querem estar. Qual que é a parte? É o abismo. Porque a água, o mar, Gênesis 1:2. É a face do abismo. Agora, não nos mande para o abismo. Olha. Então, é que tem um abismo. Aí fala assim, qual que é a água que eles querem estar e qual que eles não querem estar? Vou explicar para você entender. Qual que é a chave do abismo? Se você viu meus vídeos, você sabe. Qual que é a chave do abismo? Aí não. Lembra não? Não. É a pressão hidrostática. Tem animais gigantes, enormes, isso já está provado pela ciência, mas eles não podem vir por causa da pressão. E nem nós conseguimos ir até lá. A pressão hidrostática impede o que está lá embaixo vir para cima. Mas de vez em quando vem algumas coisas estranhas. Chega aqui já mortas. Esses dias eu vi um radar, tem até tá no YouTube lá, eu posso ver se eu achar o link e colocar aqui pro pessoal. Eles monitoraram uma criatura que ela tem 3 quilômetros. Por que cresce desse tamanho? Porque estão protegidos das radiações cósmicas que antes tinha sobre a Terra, antes do dilúvio. E aí, agora, depois do dilúvio, nós vivemos menos, mas eles continuam vivendo mais e crescendo mais. É para outra live falar sobre isso. Bom, onde é que nós paramos? Eu vou aqui, vai fazer uma pergunta e eu não parei. Então, só lembrando, eles andam por lugares áridos à procura de repouso. Não é a questão dos anjos caídos, mas os espíritos imundos precisam de ter repouso. E onde é que eles encontram repouso? No corpo humano ou na água. Então, para eles possuir... nenhum gadareno tinha quantos demônios? Uma legião. Você acha que os anjos caídos, todos os anjos, os principados e potestades, em um pobre gadareno?
Não, eles estão nos ares, Efésios 2:2. Mas os demônios estão na terra. E os demônios você acha macho e acha fêmea. Ah, Maria Bulano, fêmea. Ah, lá tem Zé Pilintra, macho. E você vai ver que tem a ver com os súcubos e os íncubos. Que já é outro assunto. Né? Que é algo muito interessante. Nós nem saímos da primeira pergunta ainda, que foi se os anjos caídos teriam chance ainda. E eu fui e falei com o Senhor que Cristo veio e reconciliou consigo todas as coisas. Colossenses 1:20 lá. Vou dar 2 textos aqui. Colossenses, vou dar um momento chave. Eu não ia falar não, vou falar. Existe um momento chave para os anjos que vão receber perdão. Não sei se são todos. Mas existe um momento chave na Bíblia. Vou mostrar esse momento chave. Eu não ia mostrar não, vou mostrar. Colossenses 1:20 já falava uma coisa interessante, olha aí. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Se ele vai reconciliar, essa palavra reconciliação, ela é, em primeiro significado, em relação a uma personalidade. Nós fomos reconciliados com Deus através de quem? Cristo. De Cristo. Né? Então nós fomos reconciliados. Agora, na terra são os homens. O que precisa ser reconciliado nos céus? Só pode ser anjo. Tá vendo? Aí esse é um ponto. Tanto as coisas celestiais como as terrenas. Mas as pessoas, hoje você fala isso na igreja, você diz assim, esse cara é um herético, é um doido. Porque se perdeu muitas coisas. Esses 2 livros que nós lançamos, trazendo revelações que Deus nos deu, e também revelações de muitos irmãos, é para resgatar esses pontos e compartilhar com os santos. Pastor, qual que é a importância disso? Os santos vão julgar os anjos. Mas não conhece a história dos anjos. Como é que vai julgar os anjos se você não conhece a história dos anjos? Está lá em 1 Coríntios 6:2. Então, foi bom você colocar essa parte aí. Deixa eu mostrar aqui a parte aí. Vai lá em Hebreus 1, o ponto-chave para os anjos. Deixa eu ter outra pergunta aqui, deixa eu ver. Existe a possibilidade de existirem... Esse aqui não tem... Existiu o quê? A letra é igual a sua? Tá igual a minha. Não, dele é mais bonita que a minha. Homens. Ainda descendentes desses anjos? Claro que tem. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Por que não permitia casar judeu com israelita com outra raça? As pessoas pensam que preconceito, né? Além da contaminação, Satanás ele disseminou. Por exemplo, você vai ver lá que Arba é o pai de Anak. Você vai na mitologia nórdica, você vai ver que Arba é Odin. Mas a mitologia, tem um Arba na mitologia e tem um Arba na Bíblia. E Anak vem dos Anakins, aqueles que desceram dos céus. Apolo e Apolion, né? Apolo, Apolion. Eu não vou pegar tudo. Eu tenho que saber filtrar e ver o que tá ali, que tá batendo. Aí você vê que os vikings, você vai achar uma espada de um viking aí, nós 2 não conseguimos segurar ela. Os caras eram enormes. Claro que a maior parte deles descendiam. O pessoal falou assim, tem gente que nasce com 6 dedos. Na mão, no pé. Você sabe que Golias, ele tinha 6 dedos em cada mão, em cada pé. Isso e 2 arcadas dentárias. Isso vem da onde? Isso é DNA Nefilim. Pastor, mas se a pessoa descende dos Nefilins, ela está perdida? Não. Tem muitos Nefilins, que eu vou falar aqui hoje, que eles se arrependeram. Ajudaram muitas pessoas. São semideuses que ajudaram muitas pessoas. Você só vai ver isso na mitologia. E um versículo da Bíblia, que mostra isso. Não vou falar nessa live, só na outra live. O pessoal acompanhar, compartilhar, eu vou falar. Um versículo. Tá vendo? Isso aí é uma garimpada, é um estudo que você tem que sair pesquisando. Então veja bem. Nós temos uma natureza caída. Que vem da onde? De Adão. Mas se você perguntar assim, tá, a sua natureza caída vem de Adão. Mas antes de Adão ela vem da onde?
Caída antes de Adão? Você fala assim, a natureza caída de Adão, a semente corruptível de Adão, que ele comeu, da onde que veio aquilo? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal representa quem? Satanás. É Satanás, que é a árvore da morte. Tá vendo aí? Morte. Gerou morte. Olha o versículo chave. Aí vem o príncipe desse mundo, o Senhor falou. E eu nada tenho com ele. E ele nada tem em mim. Só Jesus podia dizer isso. Mas nós temos o quê? O velho homem, a semente corruptível, que vem da árvore da vida, que tem lá uma conexão com Satanás. E nem por isso a gente está perdido. Está perdido. Então, hoje, tem um senador da Inglaterra que ele falou que 3 partes do corpo dele é do sangue dourado. Porque o anticristo também, veja bem, assim como tem a semente sagrada, que foi a descendência messiânica, carnal, tem uma descendência satânica, carnal, dos refaíns, da onde que vai vir o anticristo. E tem uma descendência espiritual de Satanás e tem uma descendência espiritual de Abraão. Você tem 4 descendências. Abraão tem uma descendência espiritual e outra carnal. Qual que é a carnal de Abraão? Os israelitas. E qual que é a descendência espiritual? Senhor. Não, a descendência espiritual, aqueles que creem. Todo que crê é filho de Abraão na fé. Que ele foi o primeiro a crer. Tá vendo? As estrelas do céu são descendentes celestiais. Os grãos de areia da terra, os descendentes terrenos. Percebeu? Entendi. Agora, mesma coisa Satanás. Os nefilins é a descendência o quê? Carnal. Agora, vós tem como pai Satanás. Falou para os judeus. Mas ali não era descendência carnal, é descendência espiritual. Entendi. Eu vejo o pessoal misturando isso em vários canais. Mistura uma coisa com a outra. Não sei que lá é néfilo. Não, tem as duas. Caim era filho do maligno, mas ele era filho do maligno no sentido espiritual ou no sentido carnal? Tá falando que os néfilos... Se Caim fosse um nefilim gerado de Satanás, ele matava todo mundo naquela época. Não tinha que ter proteção nele, não. Deus colocou uma proteção nele, um sinal nele para ele não morrer. Não precisava não, ué. Ele ia ser um nefilim, mas ele ia matar todo mundo. Mas ele fala que ele é filho, mas é um aspecto espiritual. Até mesmo que, quando é que vem, se você pesquisar, você vai pegar o livro dos jubileus. Você vai ver que os nefilins começam a acontecer em Jared. Jared é mais ou menos 900 e tantos anos depois de Adão. E o dilúvio veio no ano 1656. Né? Então, nós estamos com quanto tempo aí? Tem mais perguntas? Tem. Quanto tempo? Tem 27 minutos. 27 minutos. O pessoal está gostando aí? Vamos lá. Você tinha pedido para me abrir em Hebreus, você ia dar um... A chave. Tá, muito bom você me ajudar aí, tá vendo? Foi bom, Tadeu Cid, porque já tinha esquecido já. Vai lá. A chave é para os anjos. Tem uma chave para os anjos. Aí. Qual que é Hebreus? Hebreus o quê? Esqueci o texto. 1:6. 1:6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Tá vendo? Então, quando o Filho de Deus foi introduzido, o primogênito, tem gente que pensa que isso aqui é quando ele vem nascer. Não. Quando ele vem nascer, foi introduzido o unigênito. Então vai ser a segunda vez, vai ser o primogênito. Porque agora são muitos irmãos. Aí tem uma mensagem: todos os anjos de Deus, o quê? O adorem. Qual que é a prova que um anjo, a maior prova que um anjo pode dar de que ele quer servir a Deus? É adorando a Deus. Porque a adoração é você reconhecer aquilo que Deus é. O louvor a Deus é você reconhecer o que Deus faz. Mas a adoração é o que Deus é. E o que Deus é? Santo, justo, bom. Então, se o anjo adorou a Deus, vai ser uma chamada. E agora ele reconhece que Deus é. Se ele reconhece o quê? No coração. E Deus julga não só anjos, mas como homens pelo quê? O coração. Deus olha para o coração. Né? Interessante, não é? Então, como é que tá aí? Pastor, leia para mim isso aí, por favor, que eu entendo a letra aí. Pastor, os espíritos podem gerar outros espíritos maus no mundo espiritual? Não, não pode não.
Os espíritos não geram outros espíritos, né? Não tem essa questão. Isso aí, não, o espírito gera o espírito, não. Eu nunca vi nada disso na Bíblia. Um espírito gera outro, não. Agora, anjo, se tiver relação com mulher, e esse anjo só pode ter essa relação com mulher se ele vier à Terra e se materializar, como os que vieram lá em Gênesis 18, que comeram com Abraão. Se comeram, tiveram digestão. Se tiver digestão, tinha órgãos para fazer digestão. E se fizeram a digestão, o que aconteceu? É porque tinha esses órgãos, né? Então os outros órgãos também funcionam. Ah, rapaz, mas os anjos não se casam, eles se dão em casamento. Isso é no céu. Na terra é outra coisa. Se eles seguirem um caminho de desobediência, eles podem fazer isso, né? O outro irmão aqui citou o livro de Enoque. Pastor, aquela história do livro de Enoque que fala que os anjos se relacionaram com os anjos caídos e nasceram os gigantes. Qual a sua opinião? Então, minha opinião é que isso aqui é fato. Você pega esse texto aí e pega o texto de Judas. Você lê Judas 6. Você vai ver lá fala que eles seguiram a outra carne. E faz uma comparação entre o pecado de Sodoma e Gomorra e o pecado dos anjos, né? Claro, ali você não precisa ser um gramaticista. Você vê que está falando ali, que vai falar estes, né? Lá refere-se aos anjos. Aí o livro de Enoque vai esclarecer. É um livro que era aceito pela comunidade por muito tempo. Depois foi considerado como apócrifo. E saber que nas cavernas de Qumran, os essênios, né? Lá, tá lá o livro de Enoque, foi encontrado o livro de Enoque, né? O livro dos gigantes. E você vai encontrar na Bíblia, claramente falando sobre esses gigantes. Esses descendentes aí, essa raça, e que você não vai encontrar eles na tabela das nações. Você não acha eles na tabela das nações. Os refaítas. Você não encontra na tabela das nações lá de Gênesis 10. Os Uzins, os Emins, os Enaquins, né? Você não encontra. E lá em Gênesis tem a tabela das nações. Os Giborins, os Nefilins. Tem Nefilins, anjos caídos, e tem Nin-Nefilins, que são os filhos dos anjos caídos. Onde é que está esse termo? Números 13, 33. Vimos lá os Nefilins, filhos dos Nin-Nefilins. Aí a tradução fala, vimos lá os gigantes, que são os filhos dos gigantes. Mas se fosse uma raça, você ia falar assim, eu vi lá os ingleses, que são filhos dos ingleses. Não faz sentido. Não faz sentido. Você viu os ingleses, que são filhos dos ingleses? Vimos os gigantes, que são filhos dos gigantes. Ali é para definir os pais, que são Nefilins, e os Nin-Nefilins. Ok? Mais perguntas? Eu tenho mais perguntas aqui, mas eu prefiro responder. Deixa eu ver aqui, ó. Qual o método eles usaram no concílio para separar os livros que permanecem na Bíblia e os que seriam tirados? Foi o Conselho de Nicéia, né? Então, você tem o Conselho de Nicéia, você tem lá os judeus, aqui, os livros que eles consideram apócrifos e que não consideram. Na verdade, isso foi feito por homens, né? Homens eruditos, é claro, mas que são passíveis de erros. E aí, muitos desses erros são erros históricos, que não estavam batendo com os outros livros. Então, você tem erros históricos e cronológicos, né? De tempo, e fatos que se contradizem mesmo. Então, eles foram separados. Mas para você ter uma ideia, o livro de Tiago, o livro de Apocalipse, quase que foi arrancado da Bíblia. Né? Martim Lutero não gostava do livro de Tiago. E outros, especificamente esse do Enoque que foi citado aqui, não tem, foi achado na história recente, né? Não, é assim, o manuscrito, antes de 1947, o manuscrito mais antigo que tinha, ele era egípcio. Aí fala, egípcio? Mas esquece que era egípcio porque a rainha de Sabá teve um caso com Salomão. E eles levaram a Tanakh completa. E nessa Tanakh que eles levaram o quê? O livro de Enoque. E as igrejas lá, os judeus lá até hoje consideram o livro de Enoque como um livro sagrado. E aí você tem, por isso, a tradução egípcia. Mas depois, em 1947, lá no Mar Morto, nas cavernas de Qumran, eles encontraram por uns 57 cavernas esses vasos contendo Isaías, Salmos e vários livros, dentre esses o livro dos gigantes e o livro dos jubileus, que fala também, e o livro de Enoque. Essa semana eu estava lendo um trecho do manuscrito de Melquisedeque. Tem muita coisa assim relacionada com o que a gente tem no livro de Apocalipse. Aqui é uma pergunta, pastor.
Sobre o juízo da morte, esses anjos realizam esse julgamento ou o Senhor julga a todos? Sobre o juízo da morte. Ah, tá. É porque tem um anjo da morte que quer falar. Tem uma pergunta que é interessante, sendo desse rapaz aqui, ó, do Sol. Vou responder. E tem aqui da Gisele também. Ó, se todos morreram no dilúvio, houveram gigantes depois? Como? Pergunta Gisele. Gisele, olha só. Todos que estavam sobre a superfície da terra morreram. Mas tem um detalhe, Gisele. Qual que é o detalhe, pastor? Os que estavam abaixo da superfície da terra. E na água? Poseidon é um deus. Poseidon ele existiu claramente. Tem o culto a Poseidon, como podia mostrar agora. Pré-diluviano. E tem um documentário antigo que fala dos sereias, né? Traduzindo, de até hoje que são vistos. Não, você vê relato direto isso aí. Gente, o dilúvio, a água não recebeu juízo. Vai receber lá no final. O mar não vai existir mais. Nada que estava na água recebeu juízo. E tinha semideuses e tinha deuses, anjos. Os anjos das águas, Apocalipse 16, mostra um anjo lá da água, que é da parte do Senhor, dando glória a Deus. Mas você vai ver que você vai encontrar, por exemplo, Netuno é um anjo caído das águas e que conteve o dilúvio e estava tranquilo. O dilúvio veio tudo na bênção. Eles poderiam continuar. E tem também, Gisele, um mistério de 4 anjos que foram presos no rio Eufrates. Por que esses anjos foram presos? Igual os outros foram presos. Essa palavra Eufrates é mostrando aquela parte lá de Canaã, onde estava infectado de nefilins, desde a época de Abraão até na época que o povo israelita tomou a terra, cheia de gigantes. Então dá-se a entender que depois do dilúvio houve de novo outra tentativa de 4 anjos. Esses 4 anjos, eles coabitaram e geraram uma raça, aí já um pouco inferior, de 4 metros. Porque a condição atmosférica era outra. Mas os gigantes, guarde bem isso, do período pré-diluviano, eles tinham 30 metros. Pastor, qual que é a prova? Você vai encontrar as árvores, pesquisa aí agora, árvores de silício, 700 metros. Tem animais, tem seres humanos petrificados na terra. Então eles estão na terra, naquele é só o corpo, gente. A alma está lá no abismo. Apocalipse 9, 200 milhões de demônios presos no abismo. Uma pessoa falou riu para mim assim, um cara, esses pessoal assim mais saduceus, porque os saduceus não creem em anjo nem em sobrenatural. Pastor, Apocalipse 9 é que lá são exército. Aquilo lá que sai do abismo, um lugar estranho, são demônios não. Aquilo é helicóptero, pastor. Interessante que eles só podem picar aqueles que não têm o quê? O selo do Deus vivo. O cara tá lá pilotando um helicóptero, aquele lá tem o selo. Manda matar, joga um míssil. Ué, isso aqui fala de discernimento espiritual. De seres espirituais. Então, eles saíram do abismo, 200 milhões, é um lugar estranho, e eles têm um discernimento. Eles sabem, por exemplo, os judeus, eles não vão poder tocar neles, porque são selados no capítulo 7. E muitos cristãos que estão na terra e que vão ficar também têm o selo de Deus. Mas aqueles que não têm o selo serão atormentados. Qual o discernimento que um soldado tem? Ah, quem tem o selo? Tá vendo? Tem coisa que a pessoa não pensa. Se você pensar um pouquinho e falar, poxa vida, negócio interessante. A gente tá cheio de perguntas aqui, eu tô vendo aqui o pessoal. Gente, ó, quinta-feira tem de novo. Vou pedir pro pessoal, manda pros seus amigos, né? Quinta-feira nós temos outra live, vamos estar compartilhando. Essa nós estamos encerrando aqui, não vai dar para falar nem sobre o tempo celestial, porque o tempo tá... O pessoal tá disputando ali qual a pergunta que a gente vai responder. Responde a minha, pastor. Vamos lá. Deixa eu ver. Explique sobre os animais que Deus criou, se o pecado afetaram eles. Pecado afetaram. Ó, vou mais longe. Existiu um mundo pré-adâmico. Com certeza. Mas é pré-adâmico, que mundo é esse? É o planeta Terra. Qual que é a prova? Ezequiel 28. Tu estavas no Éden, jardim de Deus. Então, se tu estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, esse Éden é o quê? Era o planeta Terra. Uma parte onde os anjos ficavam. Antes de Adão. Veja bem, coisa interessante. Tinha água nesse Éden. Água? Porque no Éden de Adão tinha. Nesse tinha água. Você acha que tinha ou não? Acho que tinha. Com certeza. Se tem água, tem animais.
Sim. Aí você vai entender Raabe, alguns textos lá de Jó, que tudo entende, e que a mitologia fala algumas coisas. O pecado dos anjos atingiram um grupo de animais que eu não quero falar aqui agora. Mas vai pegar Belmonte. Você vai entender que Belmonte não é Raabe, é o Leviatã. Leviatã. Ah, Leviatã é Satanás. Não. Satanás é um Leviatã, é um dragão. Tem um dragão e tem um dragão animal. A Bíblia fala que ele vai ser o último a ser vencido. Então o que acontece? Raabe também, você vai pesquisar lá, é um animal. O pecado dos anjos atingiram o mundo deles. Assim como o pecado de Adão atingiu os animais. Romanos 8, pode ler lá, versículo 20 ao 23. Fala que a criação geme. Adão comunicava com os animais? Falava com Comunicava, ele era um rei. Ele era um rei. Deus colocou ele para ter governo e domínio, tem que comunicar. Então isso foi uma perda que os animais Eles tiveram. pararam de falar, mas eles falavam. A serpente falou com Eva, e Eva falou, que aqui tem uma serpente, é pecado. Não assustou, né? Não assustou nem nada. Eles comunicavam. A criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 20 ao 23. Isso é fato. Então, claro, pecado do homem. Agora, você fala assim, mas por que tem a ver os pobres animais? Adão não é o cabeça de tudo? A serpente animal era o cabeça dos animais. O pecado dela atingiu também os animais. Percebe? Assim como o pecado de Adão atingiu o homem. Tá rindo de quê? Essa aqui é interessante. A Terra gira em torno do Sol, certo? O Sol foi criado depois do 4º dia. Antes disso, a Terra girava em torno do quê? Não, ele fez uma afirmação. Com todo perdão, sua afirmação está errada. A Terra não foi criada, o Sol não foi criado no 4º dia. Ele foi estabelecido no 4º dia. Aí você tem que entender Jó, capítulo 9. Você vai ver que lá em Jó 38 fala que as estrelas da alva se rejubilavam. Refere-se a astros, estrelas da alva, Jó 34, e também aos anjos governantes. Então o Sol foi criado naquela época lá. Se você ler o capítulo 9 de Jó, vai mostrar da rebelião. Essa rebelião que teve, é o primeiro dilúvio, que lá em Gênesis 1:2 a terra está sobre as águas. É porque às vezes Aí o Senhor selou o sol e as estrelas, está no versículo 4. Ele sela o sol e as estrelas. Aí quando ele vai restaurar a terra, ele cria algumas coisas. E dentre elas ele vai restaurar a fotosfera do sol. Eu teria que falar de alguns aspectos sobre a era glacial, né? Que se chama de era mesozoica, né? Período Jurássico, período Triássico. Não vou falar sobre isso aqui agora, não é o caso. Mas se um dia eu for falar sobre Pangeia ou Pantalassa, eu posso tocar nesse assunto. É algo muito amplo. E a gente pode ver de acordo com a Bíblia. Teve uma era glacial. Porque lá em Jó fala que o Senhor selou o sol. Se ele sela o sol, era glacial. Mas ele vai restabelecer. Então aqui, meu amado, não é a criação do sol. É o restabelecimento do sol. Até na ciência você sabe que o sol é mais antigo que a Terra. Na verdade, Gênesis não restabelecer o que um dia já foi... Um período dos anjos. Você acabou de falar de Ezequiel, que Satanás estava no jardim de Deus. Isso. Então, Gênesis 1, 2, 3, aquilo não é criação, aquilo é... Tem criação das baleias, do homem e de alguns animais lá. Mas o resto apareça a porção seca. Por que vai aparecer? Porque está debaixo d'água. Aí apareceu a porção seca. Né? Terra, produza. A terra vai produzir por quê? Porque a semente é debaixo da terra. Então, ok. Então tá certo. Aqui está porque não introduziram o livro de Enoque na Bíblia. A gente sabe que o livro de Enoque foi um achado posterior, né? Tinha a tradução egípcia, igual o senhor já falou. Aí, esse rapaz, ele crê aqui, ó, as nações que Satanás, ele está pegando esse, eu não creio, que as nações que Satanás prostravam, ele está pegando o texto lá de Isaías. Essa pergunta eu posso responder depois. Porque eles creem que já tinham lá nas nações. O povo do 6º dia. Eu conheço essa corrente. Não creio que teve esse povo, não. Adão foi o primeiro homem. Adão, o primeiro homem. Eu teria que explicar isso com mais respaldo. Né? Então foi... não entendi aqui. Ou então foi uma estratégia de Moisés para destabilizar o povo egípcio, certo? Ele deve ter perguntado outra coisa. Eu não lembro quem perguntou. Não lembro. Tá. Tem uma aqui perguntando se a serpente era a cabeça dos animais. Era a cabeça dos animais, a mais sagaz de todos. Ela era o cabeça. Aí perdeu essa posição. Você vê que ela perdeu para o leão. Tem duas cabeças que não estão no querubim. Não, uma cabeça que governa duas áreas.
Interessante, ó. No querubim você encontra. No querubim você encontra. Vou encerrar com essa parte. No querubim você tem 4 cabeças: Boi, boi, os animais domésticos, a águia, das aves do céu, o homem de todos os animais, e leão, o leão. dos animais selváticos. Mas faltou 2 cabeças. Faltou dos répteis Uhum. e a cabeça dos animais aquáticos. Certo. Não sei se você sabe, tanto os répteis como os animais aquáticos têm uma cabeça só. Eram os serafins. A serpente abrasadora. Isso. Serafim quer dizer serpente. Então, tanto que, fala assim, por que na água era réptil? Porque lá o Leviatã é uma serpente das águas. Uhum. Então, é a mesma coisa. Então, os serafins, e eles estão acima. Mas aí o que acontece? Essas 2 cabeças estão fora da aliança. Não vai existir para sempre. Porque tudo que está debaixo da aliança vai existir para sempre. Sempre vai existir leão. Sempre vai existir homem. Porque tem lá o arco-íris. Uhum. Ah, pastor, vi novos céus e nova terra. Tem gente que nem acha que vai ter terra, vai acabar a terra. Não, tem novos céus. A terra vai ser restaurada no milênio, vai ser destruída, mas chega em Apocalipse 22, novos céus e nova terra. Teria que explicar sobre esses pontos com a Bíblia e com mais tempo. Gente, que live interessante. E muitas perguntas interessantes. Eu não ia falar tudo isso. Falei coisa aqui demais, né? Eu nem perguntei as minhas. Nem perguntou as outras, mas vamos estar. Você pode compartilhar aí agora essa live aí com o pessoal. Vai ficar aí, vou tentar salvar ela aqui. Você consegue salvar aqui? Vamos salvar essa live e vamos estar dando continuidade. Nós estamos juntos nessa missão aqui de tentar ajudar os irmãos de alguma forma. Deus abençoe, um abraço, Sidney. Deus abençoe os irmãos e até quinta-feira. Tchau, tchau.